Ok, estamos de volta. Durante esses anos todos, né, tanto no rádio quanto na televisão, né, principalmente no rádio, eu tive o rádio, a televisão, o rádio, nosso trabalho, a gente vive do patrocínio. Às vezes as pessoas falam assim, pô, Hélio, podia anunciar a minha empresa lá? Posso, lógico, custa tanto. Pô, mas é cobrado, lógico, né? Esse é daí que eu ganho dinheiro. E tem gente que me pede, só não me peçam o meu pão de graça, porque a gente não pode. E tem gente que acha que é assim. Então, a gente vem, já há tempo, já as pessoas me perguntam, pô, Hélio, você tem outros supermercados, 2, 3 supermercados no programa, assim, não são concorrentes. Você vê o Pôr do Sol, Caleme e Providência, o Regina, Centro da Várzea, o Gucci, Bairro de São Pedro e Bom Sucesso. Tá? Então, é assim que a gente trabalha. E é assim que está dando certo. Porque cada supermercado, ele tem os seus preços e as suas promoções. O Regina, por exemplo, ele faz promoção toda semana. Então, ele me manda as promoções. E a gente joga. Aí as pessoas vão lá comprar no Regina. E eu falei com vocês na abertura do programa, e há minutos atrás também, sobre o crescimento da nossa terra, do nosso município. Os supermercados, as lojas, estão investindo. A Carrapeta agora trazendo uma loja nova, nem é meu cliente, mas fazendo faxinas com uma loja nova. Então, estão assim, crescendo muito. Todos crescendo muito. É sinal que Teresópolis, mesmo na pandemia, Teresópolis está conseguindo passar por isso aí, com uma crise tão grande. Aliás, a crise não é teresopolitana, a crise é mundial, é no planeta inteiro. E a gente está conseguindo. Com dificuldades, muita gente com dificuldade, mas estamos conseguindo sim. Estou agora com a Denise e com a Marcela, representando aqui o supermercado Regina. Né? E a gente vai conversar com ela primeiro com a Marcela. Boa tarde. Oi, Hélio. Primeiramente, prazer estar aqui diante de Teresópolis. Hélio, parceiro do Regina há anos, décadas. Antes de eu nascer, estava Hélio lá no supermercado Regina com a gente. Muito bacana. Olha, obrigada. Eu comecei a trabalhar com Regina com o seu avô. Gente, eu na Rádio Teresópolis, né? E já era patrocinador do meu programa na Rádio Teresópolis. Sim, foi meu avô que eu tenho muito orgulho de dizer que foi um dos fundadores do comércio da cidade de Teresópolis. É verdade, né? É verdade. Então, ver que essa história está se perpetuando e a gente continua ainda na cidade é muito importante. Você já é a terceira geração. Eu sou. Está passando, Hélio, está passando. Terceira geração. E a Denise, que é a segunda geração. Denise, boa tarde. Boa tarde, Hélio. Prazer estar aqui com vocês. Né? Me conta como é que... contar um pouquinho a história, né, do Regina, né? Como é que surgiu o supermercado Regina? O nome já era esse? A minha irmã mais velha, que se chama Regina, né, ela sempre faz questão de salientar. O nome Regina, na verdade, veio da mãe do meu pai. Né? E meu pai que fundou Regina, um imigrante libanês, né, que veio para cá nos anos 50, porque o Brasil tinha aquela fama de país do futuro, né? E já tinha alguns parentes, o tio dele já estava aqui, e começou com um armazenzinho pequenininho, né? E teve um momento que ele teve muitas dificuldades, que ele pensou em desistir, mas aí começou a vender barato para poder se desfazer daquela lojinha que ele tinha, na Delfim Moreira. Aí, nisso, ele começou a pegar a fama de vender barato. E aí foi crescendo. Começou na Delfim Moreira. Onde era exatamente? Você lembra? Eu não sei te dizer, vou ser sincera, não sei te dizer exatamente, mas ele falava Delfim Moreira. Mas posso te falar, esses dias estavam postando fotos antigas da cidade de Teresópolis, uma foto de 50 anos atrás. Nossa, dá vontade até de chorar. Aí tinha o armazenzinho do meu avô e tinha, né, aqueles sacos de costura de linha, com feijão, arroz, assim, na porta. E como a minha mãe me disse, eu não estava lá, né, 60 anos, mas eu
Eu lembro muito dessa história, né? Da minha mãe até contando que do nada começou a vender mais barato, então o feijão estava acabando, aí comprou mais arroz, aí alguma coisa estava acabando, aí foi complementando para terminar de vender, que a ideia, na verdade, era fechar o comércio naquela época, e acabou dando certo nesse processo. Nesse processo de ser Então, barato. quando eu vi aquela foto com os sacos assim, né, na rua, eu, gente, realmente, sabe, quando você praticamente consegue se teletransportar no tempo. Foi uma viagem no tempo muito, muito gostosa de poder presenciar aqui no Instagram. Vivem, na verdade, repostando essas fotos antigas, e vai e vem, tem uma foto onde o Regina está lá fazendo parte. Sabe, Marcela e Denise, Teresópolis tem uma história bonita. Sim. Você está falando aí como começou, a Denise falou como é que começou o seu laúde, como é que era uma venda pequenininha. Eu vim disso também. Hoje vocês conhecem a Gota Elétrica. Antes de ser Gota Elétrica, foi Bazar Serra dos Órgãos, e antes de ser Bazar Serra dos Órgãos, foi Armazém Serra dos Órgãos. Isso antes da década de 50. Foi meu avô que criou, né? Ele veio morar em Teresópolis, e ele iniciou a vida, Denise, lá no alto, vendendo porco, galinha, pombo. Naquela época se podia comer pombo, né? Hoje não mais. Ele matava, salgava e vendia no carrinho de mão. Até que um dia comprou uma lojinha, que hoje é a Gota Elétrica, que é do meu irmão, que hoje é a Gota Elétrica, e das minhas sobrinhas, né? E aí foi crescendo o Armazém Serra dos Órgãos, ele foi crescendo naquela época. Então, é uma história, e hoje é a Gota Elétrica, como eu falei, e é a história do seu laúde. Sim. Essas histórias nos dão muito orgulho, né? Porque eu fico imaginando você com a sua história, né, do seu avô, né, e eu com a história do meu pai, né, que chegou aqui sem saber falar o português, né? Você imagina a dificuldade, né, de querer muito, se focar muito para conseguir, né, realizar o seu sonho. E conseguiu, né? De uma certa forma ele conseguiu, mas é sempre muita luta, né? Não, de uma certa forma não, ele conseguiu. Não, conseguiu, sem dúvida. Eu acho que quando minha mãe diz de certa forma é porque é uma constante luta, né? A gente abraçou a cidade de Teresópolis, a cidade de Teresópolis abraçou a gente, mas ao mesmo tempo a gente várias vezes passa, né, por várias questões, até por ter essa característica de empresa familiar. A gente mantém o foco de ter esse clima dentro dos nossos supermercados, né? Famílias trabalhando nos supermercados. A gente muitas vezes tem clientes que se tornam mais do que amigos. A nossa gerente vivem falando que pedem Uber para os nossos clientes porque eles não têm celular, aí vai deles. Então a gente mantém esse clima e muitas vezes é difícil de sustentar, né? Mas a gente tem uma missão e a gente tem um foco que vai muito além de ser apenas supermercado. A gente tem a ideia de acolher, de ser o lar do teresopolitano que vai colocar a comida na mesa. Quando ele vai lá para o supermercado, a gente quer que ele se sinta em casa de verdade. E a gente luta sempre para a gente ter esse comprometimento. Minha mãe, modéstia à parte, ela faz um excelente treinamento de RH, uma excelente inspeção de limpeza, porque a gente quer a nossa casa limpa, a gente quer a nossa casa arrumada. E minha mãe, ela faz um trabalho que eu até fico brincando que é o emprego dos sonhos dela, né? Que tudo que ela pedia para fazer quando era mais nova, ela faz no supermercado, que é arrumar, lavar, tirar o que está velho, sendo que ela faz isso em 3 lojas e coordenando mais de 300 colaboradores. Então, para sustentar isso não é tão simples, né? Não só a questão financeira, mas a questão também de estrutura, de gestão de pessoas. A gente está diretamente lidando com diversas famílias, mas também lidando com a situação que vai ser na casa de diversas famílias. E a gente tem conseguido fazer isso, sim, graças ao legado que meu avô deixou aqui em Teresópolis. É você que cuida do RH? Também. Denise. Né, porque o que aconteceu? Eu acho que a história um pouco de Teresópolis se passa por isso, né? Começou, na verdade, a empresa, que eu me lembro, assim, no papel, porque antigamente não existia nota fiscal, né? Era tudo tirado papelzinho. Então, a primeira nota que eu me lembro foi de 1955. Era o caderninho de enfiado, né? Era o caderno enfiado, exatamente. E depois foram fundar, em
torno de 1970, foi fundada a loja maior de autosserviço, querendo imitar a Emílio Diniz, né? O papai falava, tem um cara lá em São Paulo que está montando uma loja de autosserviço. Aí fundou a loja da 1º de Maio, depois fundou o CD ali na esquina do Pecado, que depois foi a loja da Lucimeira, e em 2001 houve o falecimento do papai, né, de uma forma bastante trágica. Violenta, né? E a família ficou em dúvida, né, se ia continuar com o negócio ou não, e resolvemos tocar para frente. Mas aí, em 2008, até se estruturar, veio uma consultoria e definiu mais ou menos, queria chegar nessa parte, definiu mais ou menos quem que ficaria com cada função. Então, minha irmã mais velha ficou com o financeiro, meu marido ficou com a parte mais de compras, eu fiquei com a administração do magazine, também com parte de compras. O marido da Regina ficou com essa parte de layout de lojas, né? E minha irmã mais nova também ajuda no magazine. E assim foi agregando, né? Hoje, a Marcela está no marketing, a minha filha mais velha está com o magazine, né, faz a parte de administração financeira e também faz algumas compras. As filhas da Regina não quiseram, por enquanto, assumir o negócio, não sei se mais tarde, e seguindo em frente. Quando ela falou do RH, do Recursos Humanos, porque tem um diferencial, que eu presto muita atenção nisso, até porque as pessoas reclamam muito no rádio e na televisão, tanto no programa de rádio quanto no programa da televisão, do atendimento em Teresópolis. Sim, Marcela. é um estigma, né? A gente sabe que é muito ruim. Sim, com certeza. Principalmente sendo uma cidade turística, o atendimento é primordial. A gente sabe que é ruim o atendimento em algumas lojas em Teresópolis. Mas não é porque vocês estão aqui, algo está acontecendo no Regina de um tempo para cá. Não sei há quanto tempo realmente. Mas de um tempo para cá, o atendimento, o funcionário do Regina, Denise, passou a trabalhar diferenciado de algumas outras lojas. E não estou comparando aqui supermercado com supermercado. Não estou fazendo essa comparação. Só que realmente o atendimento lá tem sido diferente. No Magazine, por exemplo, quando você chega lá, você é muito bem recebido. Você tem noção Logo que na o entrada. pessoal do Magazine me conhece de quando eu era bebê? Ah, A sim? gente tem, eu acho que esse é um dos principais pontos diferenciais do Regina, né? A gente tem família, né? O Magazine eu conheço não, tem umas 3 lá que me viram depois dos 15. Mas, de restante, as meninas me viam quando minha mãe me levava para a loja, não tinha quem cuidar de mim, eu ficava dormindo na loja, né? A nossa gestora de RH, ela começou como caixa. E foi crescendo, né? E ela é filha do Pereira, que ele eu nem sei mais que função ele está, né? Ele está lá há tanto tempo que eu não sei nem que função que ele Olha, está. a minha pergunta para vocês é o seguinte: isso aconteceu naturalmente ou vocês trabalharam em cima dos funcionários nos recursos humanos? O que acontece? Tem mais ou menos uns 7 anos que a gente verificou, 7, eu acho que mais, uns 10 anos que nós verificamos essa necessidade de ter um atendimento mais profissional. Aí eu também dei uma especializada em RH e começamos a fazer um treinamento mais intenso com as pessoas. Mas a grande verdade, a população de Teresópolis é uma população muito querida, né? O povo de Teresópolis, ele gosta da cidade, ele gosta de estar no Regina, de conhecer o açougueiro, de conhecer o cara da padaria. É verdade, é isso. Não é? Eu vou falar com as pessoas, o Mozart do açougue, não sei lá, o repositor. Tem pessoas que vieram já me elogiar, repositor, que era porque o colaborador ajudou na hora de achar um produto, ou não achou um produto, anotou, e quando voltou estava lá. Então, isso realmente faz diferença. Minha mãe está tentando ser modesta, vamos ser sinceros. O que eu quero saber é como é que você A diz. estratégia que você quer saber. No início, houve realmente bastante treinamento, mas com essa pandemia ficou complicada. E essa parte que a Marcela fala de a gente estar sempre nas lojas, verificando a arrumação, limpeza, validade de produtos e tal, depois a gente dá um retorno
dessa supervisão. E, nesse retorno, nós conversamos muito com os encarregados de cada setor, na presença de gerentes e subgerentes. Então, esse diálogo, né, que a gente quer que seja cada vez mais aberto, talvez ajude nisso. Essa proximidade também colaboradora, eu acho que ela auxilia muito, né? Que é a questão de diminuir a pirâmide de hierarquia, né? Sim. Porque, no caso, nessas inspeções, a minha mãe, ela não é apenas uma pessoa responsável pela inspeção, ela é diretora do Regina, e ela vai lá, junto com a responsável do RH e essa auxiliar, e elas vão, analisam toda a loja, elas falam diretamente com os colaboradores. Então, quando há uma maior horizontalidade, né, dessa linha vertical, que normalmente é uma hierarquia no trabalho, isso cria uma diferença, né? Eu fico vendo, a gente estava na última festa da empresa, antes da pandemia, o meu pai tem um relacionamento muito próximo também com os colaboradores, então a gente festejou junto com os colaboradores, a gente estava comemorando as vitórias do Regina junto com os colaboradores. Isso faz com que o colaborador se sinta melhor e vá trabalhar melhor. E eu acho que isso faz toda a diferença quando você vai refletir no atendimento. É por isso que quando você falou RH, me despertou para fazer essa pergunta, se bem que eu ia falar mesmo, não dessa maneira. Eu ia dizer que o comércio de Teresópolis ele atende muito mal em muitos lugares ainda. Mas isso vai mudar. Isso já vem mudando. Deixa eu falar com vocês aqui sobre as óticas, né? Hoje, quem tem mais de 60 anos está ganhando 30% de desconto. 30% de desconto. Como e aonde? Nas óticas da gente, que estão aqui comigo, a ótica do preço com desconto. Se você tem 60 anos ou mais, não vai ser o seu caso, Marcela, ainda vai demorar. Não, mas eu ia perguntar, e se tiver 30? É metade, poderia ser 15. 30% de desconto em todos os produtos ótica da gente, a ótica do superpreço. Teresópolis e Guapimirim. Agora é o seguinte, o que tem a ótica da gente com o churrasco? O que tem a ver as óticas com o churrasco? Aguarde que você vai saber. Para o mês que vem, vem aí uma promoção muito legal. Aliás, mês que vem não, para agosto. Tem aí um negócio sensacional que a Bárbara está lá conversando, já conversamos essa semana, né? Sobre isso, que nós vamos fazer para o mês de agosto, para o Dia dos Pais. Para o Dia dos Pais. Vem aí uma promoção ótica e churrasco. O que tem a ver? Você vai saber depois. Até porque para gostar da carne tem que ver. Oi? Tem que ver a carne. Para você apreciar a carne direito, tem que ver. Então, tem toda vez. Se tu não sabe ver a carne, pronto, então não consegue tá comer bem. A Marcela já resolveu. Então tem que ter ponto. óculos. Agora descobre o segundo aí. Tem que ter óculos para ver o churrasco, para ver uma promoção legal aí. Eu estou voltando já conversando com a Denise e com a Marcela.